Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto muito interessante, que é a sua saúde e a saúde da sua família. E hoje nós trouxemos um tema muito em alta, que é a dieta low carb. Eu escuto todos os dias nas lojas clientes comentando que estão fazendo dieta low carb, mas que não estão conseguindo obter resultados satisfatórios. Maressa, o que acontece que eu estou fazendo, mas não emagreço? Eu preciso emagrecer ainda mais um tanto, estou me matando e não estou conseguindo. O que será que você está fazendo de errado? Então hoje eu convidei o nutricionista Marcelo Guedes. Muito obrigada, Marcelo, nosso grande parceiro, nutricionista desportivo e clínico funcional, para esclarecer algumas dúvidas e comentar esses erros tão comuns de quem faz dieta low carb. Marcelo atende aqui em Guará, temos o privilégio de ter Marcelo aqui em Guará, pertinho da gente, hein? No Rio de Janeiro e em São Paulo, capital. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e é um prazer estar aqui com você conversando sobre saúde. Marcelo, em primeiro lugar, eu gostaria que você explicasse o que é considerado dieta low carb e por que ela se tornou tão popular. Ela se tornou popular porque tudo aquilo que promete emagrecimento, e principalmente emagrecimento rápido, se torna popular. Tá? Agora, o conceito da dieta low carb, ela é até confusa, mesmo no ambiente científico, que é a nossa base de informação. Ou seja, nós temos autores que classificam a dieta low carb como tendo em torno de 20% de carboidratos na distribuição calórica do dia. E temos autores que citam cerca de 40%. E uma dieta com 40% de carboidrato, temos que concordar que é uma bela quantidade de carboidrato. Então, a própria definição, não há um consenso entre os pesquisadores, né, que tem um desvio padrão muito alto, que vai de 20% a 40% da distribuição de carboidratos ao dia. Marcelo, se é uma dieta que promete o emagrecimento, por que tem tanta gente que faz e não consegue o resultado? Bom, vamos lá. Essa pergunta ela é extremamente pertinente, né? E ela abre margem a um debate um pouco mais profundo, né? A redução de peso, né? O que a gente chama de lipólise, ou seja, a capacidade do corpo em mobilizar a gordura e oxidar a gordura, ela não depende exclusivamente de fatores de restrição de carboidrato. Existe toda uma base metabólica por trás disso que pode otimizar esse processo ou comprometer. Então hoje nós temos várias questões que muitas vezes não são investigadas antes de se adotar a conduta low carb. Então, por exemplo, você tem marcadores de inflamação, você tem questões da disbiose, você tem questões de polimorfismos, você tem questões hormonais envolvendo, por exemplo, alta concentração de SHBG com baixo nível de testosterona, você tem questões importantes como um TSH suprimido, T4 baixo, pequena conversão de T4 em T3. Você tem todo um ambiente inflamatório que esse paciente pode estar apresentando, com alterações de PCR, de fibrinogênio, no próprio série branca do hemograma. Então, quando você simplesmente adota uma estratégia de restringir carboidratos, mas não corrige essa base, ou seja, é um paciente que tem uma disbiose importante, tem alergias alimentares, cursa com quadro inflamatório, não vai ser simplesmente a diminuição, a restrição do carboidrato que vai promover a redução do peso. Você pode até adotar essa estratégia, mas se toda essa base não for contemplada e corrigida, ou seja, os parâmetros laboratoriais não forem observados, os parâmetros clínicos não forem observados, os parâmetros alergênicos não forem observados e ainda o painel genômico não tiver sido contemplado, uma simples restrição de carboidrato vai ser uma medida totalmente ineficaz. Por isso que muitas vezes as pessoas partem para essa estratégia, não têm resultados, ficam frustradas, mas porque não houve uma base terapêutica. Quando se fala dieta low carb, muita gente acha que é totalmente sem carbo, zero carbo, e em contrapartida, pode tudo que é gordura saturada, gordura, bacon, ovos, embutidos, muita carne de churrasco, que isso tudo é liberado. A gente percebe muito isso aqui nas lojas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok. Isso aí também é um outro erro conceitual, né?
como eu falei, a dieta low carb ela tem a seu intervalo de permissão de carboidratos, né? Já uma dieta com total restrição de carboidratos, ela é chamada de dieta cetogênica. O que, com base na literatura, ela também pode ser utilizada em alguns casos. Por exemplo, pacientes com quadros convulsivos, alguns podem responder bem a uma dieta cetogênica. Algumas doenças autoimunes também têm uma boa resposta à dieta cetogênica. Então, é um protocolo que também poderá ser utilizado mediante uma avaliação bem feita. Dando continuidade à pergunta, então, quando a pessoa acha que quer cortar radicalmente os carboidratos e usar e abusar dessas gorduras, o bacon, os queijos, creme de leite e tal, embutidos, a gente já parte de novo para uma análise um pouco mais detalhada, que daria margem a falar muito mais. Vou tentar resumir aqui bastante. Bom, vamos lá. O consumo abundante dessas gorduras saturadas pode levar o paciente a um quadro chamado de endotoxemia, ou seja, ele vai promover uma desregulação no seu ambiente intestinal, chamado de microbioma, né? Que é essa interação dos genes da flora com os nossos genes, né? Isso pode promover uma translocação chamado de lipopolissacarídeos do teu ambiente intestinal para a tua corrente sanguínea, ativando os genes pró-inflamatórios, e um ambiente inflamatório levaria ao ganho de peso, que é tudo que ele não quer. Esse ambiente inflamatório poderia provocar resistência insulínica, um pré-diabetes, poderia levar a uma inflamação moderada do próprio sistema nervoso central, desregulando o seu centro de saciedade e aumentando a compulsão, desregulando o balanço de neurotransmissores, dopamina e serotonina, levando a um quadro, inclusive, de esteatose hepática. Então, vejo que também é uma conduta que pode ter seus prejuízos. Ainda, sabemos que todos os xenobióticos, ou seja, toxinas ambientais, elas têm grande preferência e acúmulo em gorduras. Quando você usa uma dieta com alta concentração de gordura e você não sabe qual é a base dessa gordura, como foi criado, alimentado esse porco, como é que está a condição desse leite, esse gado, ele recebeu alta carga de antibiótico, de ração transgênica, e que pasto, a quantidade de organoclorado que tem nesse pasto, sabemos que essa concentração elevada de xenobióticos vai vir para você via essa gordura. E sabemos também que alta exposição a xenobióticos vai te abrir um leque de opções de doenças. Depressão, síndrome do pânico, doença neurodegenerativa, câncer, obesidade e muitas outras. Então, gente, cuidado, né? Porque muitas vezes, né, tentando acertar, você pode errar. Quais são os principais erros de quem faz dieta low carb e quais as consequências disso? A dieta low carb, quando mal orientada, tá? Eu não estou aqui dizendo que não é uma boa estratégia. Eu estou dizendo que pode ser uma má estratégia quando mal executada, né? Como tudo na vida, né? Então, alguns erros a gente percebe, né? Já falamos aqui, o consumo abundante de gorduras saturadas, muitas vezes a restrição de carboidratos que não deveriam ser restringidos, por exemplo, a moda da frutofobia, né? Nós sabemos a importância do consumo de frutas, né? Pela quantidade de vitaminas antioxidantes, pela quantidade de fibras, pela quantidade de polifenóis, inclusive polifenóis esses que vão modular a expressão de genes que levariam ao ganho de peso. Então, a abstinência de consumo de frutas pode, inclusive, levar ao ganho de peso pela modulação de genes que fazem a expressão da inflamação. E se você modula essa inflamação via antioxidante de fruta, você teria muito mais benefícios do que prejuízo. Então, é um erro importante. Lembrando que carboidratos como, por exemplo, o inhame, a mandioca, também chamada de aipim ou macaxeira, a própria aveia, né? Eles são fontes importantes de elementos pré-bióticos, que novamente a gente volta a falar do intestino, e a modulação da microbiota intestinal é um fator importantíssimo, talvez um dos mais importantes para promover a regulação do metabolismo e a redução do peso. Então, a gente percebe esses erros importantes, erros assim que vêm de princípios básicos que não são contemplados, né? Muitas vezes as pessoas, no desespero de restringir um açúcar de boa qualidade, um mel, por exemplo, usam abusivamente os adoçantes,
sabendo que esses adoçantes também são elementos químicos que também comprometem a microbiota intestinal e podem desregular o centro de saciedade do corpo, aumentando a compulsão por carboidratos. Muitas vezes sabemos que esses adoçantes químicos, eles podem ativar os genes que aumentam a expressão de citocinas pró-inflamatórias, e o quadro inflamatório é um quadro que leva ao ganho de peso. Então, muitas vezes você desmamar do açúcar e aprender a saborear o alimento, ou usar numa fase inicial um açúcar de boa qualidade em pequena quantidade, seria uma estratégia muito mais eficiente do que simplesmente usar o adoçante. A dieta low carb é contraindicada para algum tipo de paciente? As contraindicações, elas seriam muito pontuais. Exemplos, né? Se eu não tenho um polimorfismo de genes como pipargama, FTO, MC4R, ou seja, o meu painel genético ele é favorável, eu posso ter um consumo adequado de carboidratos, lembrando que eu preciso saber a qualidade desse carboidrato, né? Nem todo carboidrato é igual. Então, isso é uma questão básica. Por exemplo, pessoas que treinam alta performance, tá? Geralmente a restrição de carboidratos pode comprometer a qualidade desse treino, principalmente no que diz respeito à reposição de glicogênio muscular e manter uma alta performance no dia seguinte. Então, nem todo atleta tem condições de fazer uma low carb, dependendo da intensidade desse treinamento. Mesmo de esportista que treina em alta performance, restringir carboidratos pode gerar um prejuízo na qualidade do treino. Uma coisa importante também que a gente pode considerar é o seguinte: alguns trabalhos, né, mostram algumas repercussões negativas, por exemplo, no metabolismo, com restrições severas de carboidrato ou restrições de carboidratos por tempo prolongado. Uma das mais importantes, destacada pela literatura, é como se fosse o mecanismo de defesa do corpo em caso dessas restrições, diminuir a conversão do T4 em T3, e se você tem uma menor síntese de T3, seu metabolismo cai drasticamente, você entra numa curva de ganho de peso. E para a gente finalizar, Marcelo, eu gostaria que você deixasse as suas recomendações para quem faz dieta low carb ou para quem quer fazer. Bom, é importante considerar que no processo da terapia nutricional, muitas estratégias são úteis, tá? E toda estratégia pode e deve ser utilizada com base em embasamento. Então, que embasamento é esse? Aquilo que eu já abordei aqui: anamnese clínica, perfil antropométrico, perfil laboratorial bem interpretado, painel genômico, exames de alergias alimentares. Então, você tem uma gama de fatores para poder conhecer melhor esse cliente, esse paciente. E com base nesse somatório de informações é que você vai começar a selecionar qual a estratégia, né? Se você é necessário usar a cetogênica, ou a low carb, ou a in carbo em percentuais normais, ou o jejum intermitente, ou a plant-based, ou você pode inclusive ciclar as estratégias, que também isso tem sido bastante discutido no ambiente científico. O que é importante é que cada estratégia selecionada seja, como eu disse, selecionada por um profissional qualificado. Então, simplesmente dizer que uma estratégia é que resolve, isso é um erro importante, e dizer que essa estratégia é a solução para todos os problemas, isso é um erro mais grave ainda. Então, tem que ter base para criar qual estratégia. Então, a low carb é sim uma estratégia, não é a melhor, não é a pior, é apenas uma das que pode ser utilizada com base em fundamentação. Marcelo, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, por trazer essas informações de tanta qualidade, de tanta relevância. E eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E vou deixar aqui também os contatos do Marcelo Guedes, para quem quiser entrar em contato com ele e agendar sua consulta. Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!